Olá, este é o vídeo 30 da série Vence o Sobrepeso com Armas Internas. Você atingiu seu peso ideal? Pois é, então você está magro. Você está magra. Agora é preciso trabalhar para você ser magro, para você ser magra. Eu sou a Milka Carvalho, eu atuo conduzindo mulheres a se relacionarem melhor consigo mesma, com os seus objetivos e com quem convive. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe teu like, ative o sininho para estar atualizado com os novos vídeos. E não se esqueça de compartilhar. Muitos amigos teus estão precisando desta série de vídeos. Minha gratidão por isso. O fato de você ter atingido o seu peso ideal não significa que você é magro. Você está magro. Na verdade, estamos trabalhando o ser magro desde o primeiro vídeo desta série. Você já venceu muitas etapas importantes e vamos continuar. Ainda tem algumas etapas para você vencer. Vamos lá para mais uma vitória. Veja aí o que diz a Paulinha Leal. Curte aí. Beijo no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre manutenção do peso. Eu sei que, se for olhar, a gente mal começou essa nossa conversa, né? E foi tudo tão rápido, uma conversa a cada dia, mas mesmo assim dá pra gente conversar e pensar sobre isso. Afinal de contas, quanto mais a gente equilibrar o cortisol, que é o hormônio responsável pelo desenvolvimento do estresse e da ansiedade, mais a gente vai conseguir voltar o nosso foco e o nosso olhar para o desenvolvimento dos hormônios que nós precisamos andar ali, ó, juntinhos, alinhadinhos, que é o nosso quarteto da felicidade. Vou relembrar vocês. O quarteto da felicidade é composto por serotonina, que é o hormônio da felicidade, ocitocina, que é o hormônio do amor, endorfina, que é o hormônio da ação, e dopamina, que é o hormônio do prazer, da satisfação. Satisfação consigo mesmo, satisfação com o seu trabalho, com o seu corpo, com o seu peso, com a sua forma de alimentar, satisfação com as decisões que você toma, satisfação até mesmo com os outros, ainda que estejam muito contrários àquilo que você tem sobre uma vida boa, sobre uma vida correta, porque quanto mais satisfeitos nós ficamos com as nossas escolhas, quanto mais nós tomamos a rédea das situações da nossa vida, menos nós nos importamos com de que forma as pessoas vivem e conduzem a vida delas. E, inclusive, por conta disso, cresce em nós a empatia, que é se colocar no lugar do outro, ser pacienciosos com o outro e começar a cultivar, ajudar o outro sem passar daquele limite em que a gente mantém a amizade, mantém a ajuda, mas nos respeitando para que o outro não venha a se ferir ou a nos agredir. E vocês, né, podem estar pensando assim, nossa, mas o que isso tem a ver com manutenção? Bom, geralmente, quando a gente acha que a batalha está ganha, é aí que a gente mais se engana. É uma guerra. O processo de reeducação alimentar, de redução do peso e depois de reduzido a manutenção, é uma guerra. São várias batalhas. São de várias batalhas juntas que a gente vence a guerra, não é uma batalha só. Então é muito importante que a gente também tenha isso muito claro como cristal na nossa mente. E se a gente não coordenar e não voltar as nossas emoções para o caminho certo, nós não vamos conseguir manter isso. E daí eu trago para vocês uma informação muito importante da genética.
Pensa, quem aqui já viu, quem não viu, se for curioso, como eu sou, vai lá no Google e pesquisa cadeia de DNA. Vai aparecer uma espiral para vocês, é um desenho de uma espiral, que é uma cadeia porque são vários risquinhos e pauzinhos juntos que formam como se fossem barras, por isso que fala cadeia, né? E é em espiral, essa cadeia de DNA. Esse é o nosso código genético, o nosso caminho, nossa cadeia genética. E é muito importante que vocês saibam que quando a gente atinge o nosso peso desejado, independente de qual seja ele, às vezes você colocou, o médico falou que você quer reduzir 30 quilos e você quer reduzir 20. Independente disso, não é isso que eu estou colocando aqui em questão, mas o que eu estou colocando aqui em questão é vencer, isso sim, a doença obesidade, ok? Lembra que eu ensinei que a obesidade é uma doença, que a obesidade ela vai quebrando informações entre as células porque ela vai inflamando todo o corpo, todas as células, nos impossibilitando de desenvolver da melhor maneira possível a comunicação e vai comprometendo nossas decisões, nossas ações e nossa vida assim por diante, os nossos neurônios, o nosso quarteto da felicidade. Lembra? Eu relembrei ele aqui para vocês hoje. Então, por conta disso, nós precisamos ficar tão atentos, independente do corpo que desejamos, do peso que desejamos, em combater e vencer a obesidade. Quando você vence a obesidade, está registrado na sua cadeia de DNA, naquele espiral que eu falei, o seu código genético da doença. No período entre 2 a 2 anos e meio após você ter vencido a primeira batalha de vencer a obesidade, você não pode gerar nem sequer um sobrepeso por 2 anos a 2 anos e meio. Por quê? Porque é nesse processo que o seu corpo está criando um novo código genético, fazendo uma limpeza, e se você não desenvolver nesse período, ele vai apagar do seu código genético essa doença. Se você desenvolver o sobrepeso ou voltar a engordar até mais que o sobrepeso nesse processo entre 2 a 2 anos e meio, o que vai acontecer é que você vai estar colocando como se fosse um carimbo, carimbando ainda mais no seu código genético, batendo um carimbo em cima de um carimbo que já tem aquela mesma situação. Se nesse período, por exemplo, se você for mulher e engravidar, você vai passar no código genético do seu filho os genes da obesidade, ou seja, o seu bebê, mesmo não nascendo obeso, ele já nasce com a propensão da hereditariedade genética de desenvolver ou não a doença. Então, a manutenção, o primeiro motivo principal e importante de que você mantenha esse estado que você conseguiu vencido essa primeira batalha, é você manter a batalha de continuar a persistir. O segundo alerta que eu trago aqui é: não vai ficar mais fácil. Muitas pessoas engordam novamente depois de alcançar um objetivo tão desejado. E por que isso acontece? Porque muitas brincam, muitas relaxam e muitas, e isso é a maioria, tem N desafios que vão desencadear situações que venham fazer elas descontar na comida, ou, já que eu consegui o que eu queria, relaxar na forma de comer. A gente não pode. Para isso, é muito necessário que você se mantenha firme e se comprometa com o seu processo de evolução e de crescimento mental. E quando eu falo de evolução e crescimento mental, eu estou falando diretamente do equilíbrio e da evolução para o positivismo, vamos colocar assim, das suas emoções. E para isso, a Milka tá aqui para ajudar a todos nós.